Estamos de volta então com o Mundo de Radar de hoje, tratando do tema bullying. Eu estou aqui com a psicóloga Valdenisa Siri. Valdenisa, eu deixei essa pergunta no bloco anterior a respeito do cyberbullying, vamos dizer assim, que é esse tipo de situação toda também na internet. Como a gente trabalha com isso hoje dentro das redes sociais? O cyberbullying, ele tem sido muito comum acontecer. Principalmente porque a internet é um lugar que nem sempre os pais supervisionam o que está acontecendo com os filhos. Eles se preocupam muito com os sites pornográficos, com sexo, com os pedófilos. Eles se preocupam muito com isso, mas acabam não percebendo as redes onde os filhos estão. Facebook, Twitter, toda essa rede. Porque para eles é uma coisa natural, amigos e tal. Só que, muitas vezes, se lança alguma coisa daquela criança ou daquele adolescente na rede, e isso espalha em dois tempos. Ou às vezes pelo celular, mensagens acusadoras, comunidades que fazem esse tipo de coisa. E às vezes até isso acontece com os professores, por exemplo, alunos fazerem isso como professores, como tem casos aqui no Brasil que já ocorreram e já foram levantados e professor indenizado porque os alunos formaram uma comunidade e difamaram o professor pela rede. Então, como é que tem que se observar isso? Precisa-se ter à mão o que a criança, o que o adolescente está fazendo. Notou que o adolescente começa a não querer atender celular, a ficar na internet e ficar muito apático, começa a ficar muito tímido, muito triste, pode ter certeza que ele está sendo difamado na internet. E isso é um crime. Hoje existe delegacia especializada em crimes pela internet, onde o bullying também é um deles. Então, hoje existe toda uma forma legal da pessoa ser ressarcida desta ofensa que ela sofre. Então, se o bully é alguém menor de idade, são os pais que vão responder pelaquela falta que ele está fazendo. Então, hoje já existe assim, tem casos até, se não me engano foi em Minas Gerais, de um professor que entrou na justiça, foram 9 crianças que fizeram, 9 adolescentes que fizeram toda uma difamação dele. Entendi. E é interessante como os pais, muitas vezes, ainda incentivam esse tipo de comportamento, ficando indignados e dizendo assim, ai, mas o meu filho estava só fazendo uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha de muito mau gosto, difamando alguém assim para o mundo, porque caiu na rede, a internet, você está no mundo inteiro. Porque não tem como se proteger também, não né? Tem como se defender. Ali, criam um fantasma em torno de uma determinada pessoa e aquilo corre o mundo inteiro. Agora, uma outra pergunta, Valdenisa, é a seguinte, a gente fala muito da vítima, mas de onde vem esse comportamento do bully, aí no caso do valentão lá que está provocando e tal. Como é que nasce esse tipo de comportamento? Olha, o bullying não se torna bullying à toa também. A gente fala bastante da vítima, a gente enfoca muito a vítima, mas o bullying também é alguém com quem a gente deve se preocupar. Porque muitas vezes essa pessoa também sofre bullying em casa. E não dá para reagir. Então, quando a criança ou adolescente convive num meio de muita briga, de muita discórdia, de muita ofensa, porque muitas vezes os casais praticam bullying o tempo inteiro, né? Um ofende provocando o outro. Ou às vezes até atacam a autoestima da criança, do adolescente, ofendem, batem, são agressivos. Então isso daí vai aparecer aonde? Na escola. Porque a vítima lá em casa, ou no lugar onde vive, ou a ausência demais dos pais, o cuidado que fica à mercê de outras pessoas, precisa se saber também por que é que aquele ser que se tornou um bully se tornou uma pessoa assim. De graça também não foi. Muitas vezes ele até é incentivado também em casa para ser assim. Antigamente nós tínhamos aquela regra de que assim, se você apanhar na rua, você chega em casa, você apanha também. E hoje ainda existem algumas pessoas que agem assim com seus filhos. Te bateu? Pois então revida.
Ah, fez assim? Então você faça. E aí é que vai despertando toda a agressividade natural que nós já trazemos dentro E as de nós. opiniões também dos pais, né, Valdenisa? Às vezes um comentário preconceituoso dentro de casa Sim. gera um exemplo também para as crianças. Gera, né? gera. Porque a criança observa tudo que pai e mãe faz. Uhum. É como aquela coisa, o melhor exemplo e a melhor educação é o exemplo. Então, muitas vezes os pais falam uma coisa e fazem outra. E a criança já vai ficando meio confusa. Oh, mas você fala uma coisa e faz outra. E agem de uma forma muito agressiva, até com os próprios filhos. E é claro, o filho vai fazer a mesma coisa depois. Sem dúvida. Valdenisa, o papo ele é muito profundo, inclusive a gente poderia continuar falando aqui horas e horas a esse respeito, tem muitos detalhes e tudo mais, porém nós temos aqui o nosso tempo, está acabando, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, os seus contatos para os nossos telespectadores, para que eles também entrem em contato com você. Olha, o que a gente pode deixar de mensagem é que os pais prestem bem atenção no que acontece na vida dos filhos, tanto escolar quanto fora dela. Apesar de terem uma vida corrida, trabalharem o dia inteiro, mas sempre ter um tempo para a família, que isto é muito importante, esse tempo é prioridade. Precisa-se ter, sim. Desliga a TV, vamos conversar, vamos entrar no quarto do filho que fica lá trancado o tempo inteiro, na frente do computador, vamos ver o que está acontecendo. Então, é bem isso que a gente precisa observar. Para o nosso contato, nós temos o site da editora, que eu vou soletrar para que os espectadores possam saber direitinho como é que é www.flyed.com.br, o telefone 2684-6000, São Paulo. E estamos trabalhando a respeito desse assunto com o livro Cuidado, Proteja Seus Filhos dos Bullies, que é um livro editado pela editora Butterfly, onde há um vasto material em como os pais podem perceber e lidar com essas situações, assim também como a escola. Valdenisa Assiri, muito obrigado pela participação, parabéns pelo seu trabalho nessa área da psicologia, do bullying, e você também, telespectador, fique atento aí, essas informações todas muito importantes, muito esclarecedoras para o seu dia a dia. Semana que vem a gente volta com mais um Mundo de Radar. Até lá!